Boa noite, companheiras, companheiros do Diretório Regional do PT do Butantã. Meu nome é Fábio Barbosa, eu sou do núcleo setorial do PT do Butantã e hoje a gente está dando um apoio aqui para o nosso núcleo setorial de combate ao racismo, né? Hoje o nosso núcleo setorial de combate ao racismo vai fazer uma atividade com o deputado federal Vicentinho aqui no Butantã e a gente veio dar um apoio para o núcleo setorial. Eu vou só mostrar para vocês um pouco de como é que está aqui o espaço, né? O pessoal escolheu aqui o Bar do Amazonas, aqui na Vila Indiana, para fazer essa atividade. Um abraço para ela. Vai lá no meu lugar, representa lá, dá uma para ele. Estamos juntos na força aí na luta, tá bom? Vamos sabe que eu cuido aí na família da região. Moro com tempo aqui também. Vocês ficar à vontade aí, tá bom? Muito obrigado. Ter o senhor aqui na nossa região, tá bom? Muito obrigado. E para Amazonas. Mais populosamente conhecido como Alô. Alô, mas meu nome é Luiz. Você chama de Alô, é? Alô, Pode falar com o Júlio, sabe como que é a minha história aqui, tá bom? É um prazer mesmo, melhor me receber aqui, tá bom? Aqui é o companheiro Vicentinho, aqui nós estamos na página do Diretório Regional do PT do Butantã. O companheiro Vicentinho veio prestigiar hoje uma atividade aqui do Núcleo Setorial de Combate ao Racismo. A gente queria, em nome do Diretório Regional do PT do Butantã, agradecer a sua agenda, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, companheiro. E seja bem-vindo ao Butantã. Ô Fábio, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com a nossa gente. Eu estive aqui no período antes das eleições e faço questão de vir aqui fora das eleições para agradecer, fazer uma análise aí rápida sobre a situação do Brasil, nosso partido, a conjuntura no parlamento, ouvir sugestões, críticas e discutirmos juntos os próximos passos. Obrigado. Obrigado, companheiro. Boa live para nós. Boa atividade para nós. Posso também, Júlio? E aqui, Alô, vai, deixa lá na outra ponta lá. Vem, Alô, vem, Alô. Opa! Vem, Bruno! Vem, Matheus! Vem, Matheus! Vem, Matheus! Vem, Matheus! Aqui, ó. Júlio, nós estamos online na página, segura o nosso microfone aqui. Queria que você falasse um pouco para a nossa página aí do Facebook do DT do Butantã, a proposta da atividade e a
apresentar aí nossa companheira, todo mundo já conhece, companheira Marilândia, pode falar. Perfeito. Boa noite a todas, todos e todos aqui, os companheiros do diretório do Butantan. Não é isso? Nós estamos aqui com a 9ª atividade, tanto do núcleo setorial como do Comitê de Combate ao Racismo da Zona Oeste de São Paulo. E hoje a gente está recebendo aqui o deputado Vicentinho, que veio aqui conversar com a gente. Primeiro, ele veio agradecer os 82.912 votos e os 517 que a gente obteve aqui na zona 374 e 346 aqui do Butantã, Rio Pequeno, Jaguaré, etc. Mas o tema principal aqui vai ser uma conversa sobre a conjuntura atual e a questão racial, onde ele vai detalhar quais são as medidas tomadas enquanto início de mandato, né? E aí tem muita coisa boa aí para nós. E a gente depois abre uma conversa com a professora Marilândia Frazão, que é uma expoente aí do movimento negro. Como ela mesma diz, os nossos caminhos, nossos passos vêm de longe. Nós não chegamos agora na luta da questão racial e ela vai dar as orientações, vai fazer o debate e vai situar a gente no qual é a questão chave hoje na conjuntura brasileira atual, com o governo Lula, ao mesmo tempo fazendo bastante coisa para a população nesses 100 e poucos dias, e ao mesmo tempo meio que a mídia e setores da elite da burguesia tentando emparedar esse governo. Quer dizer, qual é a nossa tarefa? O que cabe a nós, professora Marilândia? Segura você. Segura. Então, boa noite, né, a todos e todas e todes. O Butantã é uma casa que realmente está conseguindo aglutinar esse tema, porque eu acho que é um tema extremamente importante, não só para a sociedade como um todo, mas para o nosso governo. Por que é importante para o nosso governo? Porque nós temos que resgatar o que foi esquecido lá atrás, nos governos de Lula, de governo de Dilma, e resgatar a nossa história. Então esse é o momento, é um governo de renovação, então nós temos que discutir essa pauta. É uma pauta que é majoritária, porque nós temos uma população de 52%. Então nós temos que discernir o que essa população precisa e botar na mesa desse nosso governo que nós elegemos e que a população negra espera desse governo. Então eu acho que esse é o momento, o Butantã está organizado, é a 5ª vez que eu estou vindo aqui, o Vicentinho que está aqui, ele já esteve aqui, ele teve votos aqui, eu fui candidata a vereadora, também tive votos aqui, então é o momento da gente colocar à mesa essa pauta. Essa pauta não é uma pauta de partido, ela é uma pauta do Estado. Então, é o momento que nós estamos governando. Então, é uma pauta do Estado. E dos movimentos negros, principalmente, né? E o movimento negro está organizado. O movimento negro já demonstrou, fez programa de governo, ajudou. Nós temos pessoas negras no governo. Então, essas pessoas que estão no governo, elas têm que mexer o tabuleiro. Elas têm que chegar e mexer o tabuleiro. E nós acreditamos que são pessoas que têm qualidade. Então, é isso. Não vamos poder ficar esperando. Nós temos que botar pauta na mesa. É uma pauta prioritária. Por exemplo, se a gente pegar a Lei 10.639, que traz a história da África para a educação brasileira, ela está comemorando 20 anos. E ainda tem escola que não aplicou e que não conhece a lei. Então está na hora. Está na hora. Temos que aproveitar esse momento. Bom, muito obrigado aí, boa noite. Até. Já estamos online, então você já pode começar isso. Alô? Atenção, turma. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos pedir aqui, pessoal, boa noite. Deixa o Bebeto entrar aí para a gente começar, para a gente iniciar tudo, tá? Então, nós estamos aqui. Essa é a 9ª atividade, tanto do núcleo setorial de combate ao racismo do PT do Butantã, né? O PT do Butantã, que diga-se de passagem, é bom que a gente situe qual que é o nosso território. Nosso território envolve do começo da Vital Brasil, até o Jaguaré, até Vila Dalva, Distrito Rio Pequeno, Distrito Raposo Tavares, e
todos aqueles bairros que envolvem a Francisco Morato, da esquerda para lá, Vila Andrade, Murumbi, e fechando aqui de novo no Butantã, onde estamos na Vila Indiana. A Vila Indiana, o Butantã, o Bar do Amazonas e esses lugares estão ficando territórios de esquerda. Se antes havia dúvidas, agora não tem dúvida nenhuma. Olha o que aconteceu na campanha. Tomamos conta do pedaço e o pedaço se tornou um espaço aglutinador, irradiador de políticas de esquerda. Aqui naquela época, podia falar de tudo. Falou mal do Lula, dava problema por aqui. Certo? Falou mal da esquerda, dava problema por aqui. Tem que tentar, viu? Mas foi bem rechaçado. Um dia tinha uma banda aqui, a Sarrabulha ali do Matheus, que toca no domingo, e veio aqueles caras motoqueiros lá do Abutres, lá, pressionar aqui o bar para proibir que as pessoas falassem viva Lula, fora Bolsonaro. Quer dizer, agora não precisa mais falar, né, cara? Porque ele já foi. Mas o bolsonarismo continua. Isso significa que as nossas tarefas continuam e não terminaram. E cabe a cada cidadão de bem desse país fazer a sua lição individual e de casa. Fazer a lição individual e de casa significa estar situado no que está acontecendo, mesmo porque cada um de nós tem uma tarefa que é diária, que é combater a rede de fake news que continua a mil. Nem com os caras na Coca-Cola no pescoço, cada vez apertando mais. Dallagnol já foi caçado, vem aí Moro, pode ser que Zambelli entre nessa, mas a gente sabe, né, que a gente só vai ficar absolutamente feliz quando a gente vê a família, a camarilha, os bandidos de verdade vendo o sol nascer quadrado. Mas nós queremos mesmo é ver a hora que a Polícia Federal vai lá na casa deles, eles moraram, pegar eles e a coisa ser transmitida por todas as rádios e todos os canais de televisão. Quando esses caras estiverem presos, aí sim é como se a gente começasse tudo de novo e vamos para cima e vamos segurar o nosso governo, que está sendo muito pressionado, mas para começar a coisa, então vamos chamar o nosso convidado principal aqui, que é o deputado Vicentinho. O deputado Vicentinho, que foi eleito, que se classificou na 13ª colocação na lista da Coligação Brasil da Esperança, mas que após o Lula ter chamado para o Ministério o Marinho, o Padilha e depois o Paulo Teixeira, então ele alçou a terceira suplência da Coligação Brasil Popular, e ele sabe do prazer que todos nós temos aqui em recebê-lo, para ele vir aqui dar uma palavrinha para nós, nos situarmos, nos ajudar a compreender esse momento complexo que o Brasil vive e quais são os caminhos, quais são as diretrizes, né? Nosso tema hoje principal é a conjuntura brasileira atual e a questão étnico-racial. E para isso, então, Vicentinho, a gente convida você para sentar aqui na mesa e dar uma palavrinha para nós, tá? Depois, pela ordem, nós vamos receber a professora Marilândia, que também vai dar uma palavrinha, e depois a gente abre para o público aí que queira se colocar e queira falar e queira dizer alguma coisa. Tá bom? Vamos, Marilândia, ele quer você aqui já. Ó, Marilândia. Tá? Senta aí também a Marilândia e eu vou ficar sentado aqui, né, para eles aqui ficarem bem seguros e bem tranquilos que nós estamos aqui. Qualquer coisa nós estamos aqui, a gente segura a onda. Muito obrigado, vamos lá. Senta aqui, Marilândia, primeiras damas e depois os cavalheiros. Muito obrigado, vamos lá. Então, tira bastante foto. Tá? Então a gente vai começar com o deputado Vicentinho. É o Marcinho. Boa noite, companheiras, boa noite, companheiros, meus irmãos de partido, companheiros de fé, de raça, de classe. Primeiro eu quero agradecer ao Marcinho. Marcílio. O Marcílio. Cadê o Marcílio? Obrigado, Marcílio. É o dono do bar e que nos acolhe aqui nesse momento. Marcílio, que é um nordestino como eu. Ele é paraibano, eu sou potiguar. Obrigado, viu, Marcílio? Obrigado pela oportunidade. Também agradecer a paciência de alguém que está aqui, que não veio para a reunião, veio tomar uma cervejinha,
vou comer o lanche vinho e a gente sem querer fica atrapalhando um pouquinho a vida de vocês. Mas é da democracia, é do espaço, portanto eu quero agradecer muito a cada um e cada uma de vocês. Eu sei que muitos de vocês me conhecem, mas também tem outras pessoas que podem não me conhecer. Então eu sou o Vicentinho, meu nome é Vicente Paulo da Silva, me chamam de Vicentinho. Eu vim, como muitos nordestinos, para São Paulo, fugindo da fome, da seca, porque eu vim do sertão do Rio Grande do Norte, vim morar no ABC, e lá no ABC eu entrei em empresas metalúrgicas, fiquei 2 anos numa empresa pequena chamada Tamet, depois de 25 anos na Mercedes-Benz. E foi nessas empresas que eu nasci de novo. Como é que eu digo nasci de novo? Porque eu vim para cá, como todo mundo, pensando somente em mim mesmo. Eu vou para São Paulo, vou ganhar dinheiro, e o dinheiro que eu ganhar eu vou juntar, e vou comprar uma casinha lá no Acari, no Rio Grande do Norte, e vou voltar. Esse era o meu plano. Eu vim para cá, arranjei emprego, naquele tempo o emprego era muito fácil. Eu não passei mais do que 10 dias procurando trabalho, rejeitei emprego nesses 10 dias. Trabalhei 2 anos numa empresa pequena. Quando eu fui na Mercedes, eu ficava impressionado com as peruas da Volkswagen e da Ford, com o alto-falante dizendo ao pessoal da Mercedes: quem quiser vir trabalhar na Volkswagen, entra aqui que está garantido o emprego. Então, as empresas ficavam concorrendo quem era que queria trabalhar. Foi um período muito importante, 1976. E foi neste contexto, eu cheguei aqui semi-analfabeto, e ao chegar semi-analfabeto, mesmo trabalhando, eu procurei estudar. Primeiro fiz um cursinho do Senai para aprender uma profissão. Depois no sindicato tinha uma escola, Centro Educacional Tiradentes, que era estilo Madureza. E aí eu fiz o primeiro grau. Mas quando chegou os anos 80, eu estava tão envolvido com as greves, com as lutas operárias, porque tinha um cara chamado Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que ele dizia para nós: pessoal, se a gente não lutar, a gente não conquista. Naquele tempo não tinha TP, naquele tempo não tinha CUT, mas tinha um homem falando de justiça. E esse homem me deixou entusiasmado quando eu fui à primeira assembleia do Sindicato dos Metalúrgicos. E ali me envolvi com as greves, parei de estudar e comecei a me envolver na luta, porque ao invés de lutar por mim, eu percebi quando o Lula dizia: pessoal, nós somos como um graveto. Se a gente ficar sozinho, é fácil de ser quebrado. Se a gente se transforma num feixe, é mais difícil de ser quebrado. E foi assim que nós fizemos aquelas grandes lutas, aquelas grandes greves. E naquelas greves eu me envolvi tanto que quando foi na greve de 79, eu fui convidado para participar de um grupo que chamava-se Comissão de Salário. Era uma comissão que estava abaixo da diretoria do sindicato, mas que garantia a mobilização no local de trabalho. E na greve de 80, eu já passei a fazer parte da comissão, já era uma liderança de base. Quando o Lula foi cassado e preso, tinha que montar uma nova diretoria, e nesta nova diretoria eu fui convidado a fazer parte dessa diretoria, eleito pelos trabalhadores da Mercedes-Benz. E nessa diretoria eu fui eleito vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, e como vice-presidente eu desenvolvi uma luta lá, ajudei na fundação da CUT, mas fizemos uma greve em 82, e em 83 fizemos uma greve geral, e naquela greve geral eu fui cassado, como os meus companheiros, Jair Meneghel e outros, pela ditadura militar. E sendo caçados, a gente aprendeu a importância de enfrentar aquela ditadura.
E assim seguimos na luta, até que nós voltamos para o sindicato. Eu voltei como primeiro secretário e em 87 eu fui eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Fiquei até 90 e em 92 eu fui o presidente que unificou os sindicatos de São Bernardo e Diadema com Santo André e fui o presidente e fundador daquele sindicato. Mas já em 94 eu fui convidado e fui eleito presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores. 2 mandatos até 2000. Em 2001 eu resolvi sair candidato a deputado federal. 2002 eu fui eleito. 2006 fui reeleito. 2010 também fui reeleito. 2014 fui reeleito. 2018 fui reeleito. Em 2022 cheguei perto de ser reeleito. Mas também puderam, né, pessoal? 5 mandatos, você quer o quê, né? Mesmo assim, a eleição em que eu não fui eleito, que foi esta última, ainda assim eu tive mais votos do que na eleição que eu tinha sido eleito. Eu fui eleito em 2018 com 70 mil votos e agora eu tive 83 mil votos e não consegui alcançar o coeficiente. Mas o presidente Lula foi eleito, que era o mais importante. E o Lula, ao ser eleito, ele convidou 3 companheiros nossos deputados, como o companheiro Padilha, o companheiro Luiz Marinho e o companheiro Paulo Teixeira. E cada vez que o Lula convidava um, eu dizia, puxa vida, convidou o Padilha e gastou segundo suplente. Convidou o Marinho para ser primeiro suplente. Convidou o Paulo Teixeira e tomei posse como deputado federal no dia 3 de fevereiro. Portanto, estou deputado federal nesta condição. E esses dias, há 15 dias atrás, no encontro com o Lula, me puxa no canto assim, ao lado do Nereu, que é meu chefe de gabinete lá em Brasília, e falou, Vicentinho, você sabe por que foi que eu chamei mais ministro de São Paulo? Até você assumir. Ele deixou tão honrado, eu já estava emocionado com o homem, e ele manifestando essa preocupação, né? Então isso me deixou muito feliz, e lá eu continuo, claro, né, pessoal, sempre digno, graças a Deus. Por que eu falo sempre digno? Porque vocês nunca ouviram, não ouvem e jamais ouvirão dizer que esse companheiro de vocês esteve envolvido ou se envolverá com qualquer coisa que fira a ética. Isso para mim é a coisa mais importante. No dia que nós perdemos as eleições, que eu não ganhei, a assessoria, a edição não aceita que eu diga que perdemos. Não consegui alcançar a votação. Eu fiz o pronunciamento, vocês se lembram disso, quem sabe, o Júlio pegou aqui, eu dizia, reuni com meus filhos, falei, meus filhos, eu não consegui ganhar as eleições, mas tem uma coisa boa, eu entrei em 2000 limpo, íntegro, e em 2022 eu estou saindo limpo e íntegro, e defensor da classe trabalhadora, defensor dos direitos, e a gente vai evoluindo. E nessa história toda no movimento sindical, essa história toda no movimento partidário, dentro do Partido dos Trabalhadores, eu aprendi a importância da luta contra qualquer tipo de preconceito e discriminação. Não é só lutar por direito dos trabalhadores, mas é lutar para que a pessoa negra não seja julgada pela cor da pele, e sim pelo seu caráter. Lutar para que o nosso povo negro tenha direitos iguais e de oportunidade. E para minha alegria, o presidente Lula sancionou, a primeira sanção que o presidente Lula teve nesse mandato foi uma lei da minha autoria. E depois a 5ª ou 6ª sanção, uma outra lei da minha autoria. Quais foram essas leis? Primeira, eu tenho várias leis aprovadas, mas eu digo depois do Lula. A primeira lei é a lei que criou o Dia Nacional das Comunidades de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé.
Alguém pode perguntar, mas Vicentinho, você é do candomblé? Como o deputado falou, não, meu irmão. Eu sou católico, progressista, da teologia da libertação. Participo da minha comunidade eclesial de base. Eu mantenho as nossas origens daquelas lutas operárias dos anos 80. Mas eu aprendi a importância de respeitar todas as religiões, fazer cumprir o que diz a Constituição no seu artigo 6º, inciso 10, que fala que o povo brasileiro tem direito de manifestar, seja lá qual seja a sua fé, e tem a proteção do Estado para exercer e para se manifestar. Então, o Dia Nacional da Umbanda, que é 15 de março, de novembro, uma lei também da minha autoria, sancionada pela presidenta Dilma, agora das Nações do Candomblé. E eu tenho um Dia Nacional para a comunidade muçulmana, porque começaram a chamar os muçulmanos aqui de terrorista, apedrejar filhos, apedrejar casas, né? E também este dia que foi já colocado aqui. E a outra lei é uma lei também sancionada pelo presidente Lula, que obriga as empresas públicas e privadas, do mesmo jeito que tem a RAIS, e na RAIS introduzir informação, porque nós queremos saber quantos negros tem no trabalho, na empresa, seja ela pública ou privada, e qual é a função que esse negro assume. Não é ser negro para estar na função somente, que também é uma função digna, de varrer o chão. Mas por que não ser diretor de um banco? Por que não ser gerente de uma empresa? Por que não ser um engenheiro? E assim por diante. Essa lei foi aprovada, ela será renovada a cada 5 anos, para a gente ter o retrato real e desenvolver políticas para esses caminhos da luta pela igualdade. Mas também aprendi a luta contra o machismo, contra a misoginia, em defesa dos direitos das mulheres, em defesa do direito de sermos iguais, para dizer que as mulheres sabem muito bem que o lugar delas é onde elas quiserem estar, e não aquele ditado, 2 ditados malditos: lugar da mulher na cozinha, é também do homem, ou atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Que mentira! Ou é na frente ou é junto, mas nunca atrás, porque isso é preconceito, fora outras coisas. Mas também aprendi ao longo dessa vida lutar contra a homofobia. O ser humano homoafetivo tem o direito de amar e ser amado. Eu fico muito indignado com essa direita bolsonarista, porque esses desgraçados passam ali no centro da cidade, na Praça da Sé, vê um monte de... Hoje são 35 mil de famílias que moram no centro da cidade, nem liga. Uma criança passando fome, mulher abandonada, nem liga. Mas se verificar que tem um casal de mão dadas, ai meu Deus do céu, que ódio! Isso é uma coisa inaceitável. Ô meu irmão, obrigado, irmão. Estamos juntos, viu? E também, pessoal, a defesa da comunidade indígena, da nossa juventude, da periferia. Enfim, pessoal, contra tudo aquilo que diz tratar da dignidade humana do nosso povo. Por isso que o movimento sindical e o meu partido me ensinou muito. E quanto mais eu aprendo, mais eu estou animado para a nossa luta. É por isso que em Kipese está já no 6º mandato. Eu me sinto jovem. Alguém falou, Vicentinho, eu me lembro de você quando você era jovem, lá naquele tempo. Falei, meu amigo, olha, eu não vou falar igual o Lula, mas eu estou com 67 anos e com tesão de 66. Tá bom, né? Então, primeiro, só para que você possa me conhecer um pouco. Eu sou casado, para quem não sabe. Sou pai do Hudson, Hugo, Robson, Roberto, Luana, Lucas, Pedro, Kaique, Bernardo, Gustavo e Beatriz. Peraí, eu não separei. Uma parte deles são meus netos.
O Hudson é advogado, o Huguinho é metalúrgico, mecânico, o Robson, para quem não conhece, ele está na rua de São Paulo. Se você passar ali no Minhocão e tiver uma mãe lá com a bacia na cabeça, uma lavadeira, e no lugar de roupa são livros, uma obra grandiosa, é do Robinho, meu filho. Se passarem ali no viaduto da 9 de julho e tem um pai com a criança no colo, muito carinhoso, assim, num prédio de 25 andares, é também do Robinho. Pesquisem Robinho Santana. Ele só faz arte com o nosso povo negro, que é uma coisa impressionante, meu filho, ter essa história. Depois tem o Roberto. O Roberto é de um movimento chamado ATQN Diadema, movimento periférico. Pra vocês terem uma ideia, eles conseguiram arregimentar 1000 cestas básicas em 2 vezes na época da pandemia. Mas eles são do grafite, são do festival de skate, são do hip hop. Aliás, se comemorou 50 anos do hip hop esses dias no Brasil. Então, esse outro meu filho, que é o Roberto. Depois veio o Lucas, que como pai se formou em Direito, é também advogado, tem 20 e poucos anos. Meu filho primeiro também é advogado, o Hudson. Tem o Pedro, que é estudante de Direito, que participa de batalha de hip hop, estudante de turismo e batalha de hip hop. Depois tem meus netinhos, que é o Kaique, de 17, que é o Gustavo, de 10, que é o Bernardo, de 6, e o Betinho, de 4 anos. O Betinho é autista, para que a gente seja mais amoroso ainda e mais solidário. Para vocês me conhecerem direito, que eu quero ter com vocês uma relação não só de hoje. Cheguei, como eu disse para vocês, do Nordeste semi-analfabeto. Eu já disse isso. Mas no sindicato tinha uma escola que o Lula dirigia. E naquela escola eu estudei, terminei o 1º grau. E aí me envolvi com as greves. Aí apareceu na televisão, depois de um certo tempo, na TV Globo, na TV Cultura, uma coisa chamada Telecurso 2º grau. Aí de madrugada, viajando, mesmo com atividades mil, eu fui no Telecurso 2º grau. Depois eu fiz concurso para os vestibulares. Passei em 3 faculdades. Me formei na Uniban lá de São Bernardo. Depois, com o tempo, eu fiz uma prova na Unicamp. Não é que eu passei lá na Unicamp e fiz uma especialização. E agora, no mês de março, eu apresentei um projeto de doutorado na USP. Esse projeto foi admitido. E ao ser admitido no projeto, fiz uma prova no dia 12 de abril. No dia 9 de maio saiu o resultado, prova de conhecimentos gerais. Eu fui aprovado, acredita, pessoal? Mas ainda faltam alguns passos, né? Dia 5 agora vão analisar o meu currículo Lattes, vão analisar de novo o próprio projeto. Se aprovar nessa fase, porque dia 5 para mim é importante, aí serei chamado para uma outra prova, que eles chamam de prova de arguição. E que eu vou diante dos doutores explicar o porquê que eu vou fazer, que eu quero fazer esse doutorado. Se eles me aceitarem, aí eu começo a estudar. Começo a estudar, será um ano, depois que eu tenho que falar espanhol e inglês. Porque no doutorado são 2 matérias. Não vai ser fácil esse neguinho aqui, meu Deus do céu. 2 matérias. Aí, se eu passar, qual será a minha tese? A minha tese é o seguinte: eu gostaria de descobrir, eu não vou falar, vou provar porque é muita arrogância, mas descobrir que as nossas greves, as nossas passeatas, as nossas manifestações foram todas instrumentos de educação para a classe trabalhadora. Esse é o método, e eu me lembro que quando Paulo Freire foi uma greve nossa no sindicato, falou: Vicentinho, vocês não têm noção do quanto vocês são educadores. E com aquilo na cabeça. Se eu passar em tudo isso, o meu orientador é um outro homem fantástico, que aliás eu peço orações para ele, que ele está doente agora, está internado, que é o professor Roberto da Silva, livre docente,
diretor da Faculdade de Educação na USP, foi um menino abandonado, morou na rua, foi preso, fez um doutorado, pós-doutorado, e ele tem um livro muito bom de ler chamado Os Filhos do Governo. Eu acabei de ler esse livro dele. Eu peço oração porque anteontem foi para o hospital. O coração dele está mal, está muito mal, o estado é grave, acabei de falar com ele, tomara que ele revista mais essa fase, mas isso é muito conhecido, ele é o criador da pedagogia, da educação popular. Uma coisa fantástica, que é uma coisa nova que está se buscando, inclusive tem um projeto na Câmara de regularização. Bem, pessoal, isso é um pouco de mim para vocês. E por que eu estou aqui na comunidade? Porque na campanha, este casal aqui e mais um grupo me convidou para vir aqui falar dos meus projetos. E eu vim. Mas eu vim com vergonha. Por que eu vim com vergonha? Porque era época de pré-eleição. E eu tinha a maior vergonha de aparecer nos lugares na hora de pedir voto. E portanto que aqui eu estou sem vergonha, porque não é ano eleitoral, e eu não vim pedir voto, mas eu vim dizer muito obrigado. Vim agradecer, me colocar à disposição de vocês, prestar um pouco de contas do mandato, dizer um pouco como é que meu mandato funciona, o que é que nós podemos fazer juntos aqui pela região, pelo nosso povo, e assim pensarmos nos nossos próprios passos, e que vocês tenham o meu mandato como instrumento de organização e mobilização da nossa própria comunidade. Eu esqueci de falar também que entre todas as minhas qualidades, eu já me sinto um cara metido, porque eu sou nordestino, não é? Sindicalista, petista, peão, e ainda vai corintiano. Então, pessoal, eu queria dizer para vocês que eu quero continuar com vocês nesta caminhada em defesa de um mundo novo e de um novo tempo. Por falar nisso, um mundo novo e um novo tempo, nós estamos vivendo, eu sei que fazem poucos dias, eu sei que nós estamos vivendo grandes polêmicas, mas sei dizer que com a entrada do presidente Lula, nós já temos o que anunciar para o nosso povo, de coisa positiva. Primeiro que o Congresso está cada vez mais conservador. Se nós tínhamos 4 operários deputados, hoje nós temos 2, porque até o Paulinho da Força não foi eleito dessa vez. Então temos 2. Nós temos 4 trabalhadores rurais, e lá são 128 fazendeiros e 300 empresários. Como é difícil aprovar projetos para reparar direitos, seja direitos trabalhistas, direitos sindicais, direitos previdenciários, e nós temos um presidente da Câmara que é o líder do Centrão, e o Centrão é pragmático, ele quer trocar, ele não tem missão como nós temos, nós estamos lá por uma missão, e a minha bancada, a bancada da qual eu faço parte, posso falar com orgulho, os nossos 10 deputados aqui de São Paulo são maravilhosos companheiros e companheiras, como também no Brasil inteiro. O que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. Agora, nada mais justo do que atuarmos juntos. Segundo lugar, o meu mandato, embora seja o único, lamentavelmente, mas o meu mandato tem um conselho. Esses aqui são conselheiros do mandato. Para que é o conselho? É uma assembleia anual que nós fazemos, com conselheiros do estado inteiro, e as verbas que eu tenho direito de indicar para este ou para aquele projeto não são decididas por mim, são decididas por este conselho
que analisam os pedidos, decidem e acompanham a aplicação. Sejam verbas para a educação, para a cultura, para o esporte, para a área cultural, para a área rural. E estou falando isso porque eu quero que vocês reúnam-se entre vocês e decidam uma verba importante, Júlio, para a comunidade. Algum projeto que vocês possam imaginar. A nossa Assembleia está marcada para 21 de outubro, porque para esse ano as verbas já estão chegando, porque aprovamos no ano passado. Mas para o próximo ano, 21 de outubro é a data de se fazer a Assembleia, de se votar. Com uma lembrança, os conselheiros podem e devem apresentar pedidos de verba até no máximo 7 de setembro, porque 45 dias antes para poder sistematizar com a nossa assessoria. 31º Encontro Estadual do Conselho do Mandato. Isso é uma coisa que eu considero muito importante. Bom, dito isto, vamos falar um pouquinho do nosso governo. Tivemos uma semana polêmica, vocês viram que o arcabouço fiscal trouxe uma discussão polêmica a respeito, sobretudo, da educação, a respeito do setor de saúde. Entretanto, meu povo, eu queria lembrar para vocês que nestes poucos dias de governo Lula, o que foi que nós já obtivemos? Primeiro, o reconhecimento mundial. O Lula conseguiu, com estas viagens, ser recebido e trazer grandes acordos para o Brasil. Nós vamos voltar à produção deste país. Vamos voltar a gerar emprego. Vamos voltar, se Deus quiser, a crescer. Mas deixa eu falar aqui algumas coisas. Primeira coisa, como foi polêmica a votação do arcabouço fiscal, e eu votei favorável, como toda a bancada votou, e todos votaram nesse arcabouço, porque nós precisamos de governabilidade. E confiamos no Lula, e apoiamos o governo do presidente Lula. O presidente Lula, sem arcabouço fiscal, já votou e já liberou 7,3 bilhões de reais para garantir o peso da enfermagem. Então, não dá para imaginar, vocês estão entendendo? Não dá para imaginar que o nosso governo vai trazer problemas para a área da saúde. Eu quero informar para vocês que eu sou um dos puxadores das 30 horas semanais. Como também apresentei um projeto de lei dos meus quase 200, que é um projeto de lei. São Paulo havia conquistado o direito à sala de descompressão. O que é isso? Enfermeiros precisam, com os médicos, ter um lugar para relaxar em determinado momento, porque os enfermeiros sofrem com o paciente, sofrem com a família, correm risco de contaminação, tem o direito de ter uma sala para relaxar a cada momento que está ali trabalhando. O governo estadual proibiu esta sala, dizendo que não pode fazer uma lei como essa, porque não é lei federal. Então agora vai ter essa lei federal. Estou trabalhando muito para isso. Então o presidente Lula vai cuidar do nosso povo, não tenha dúvida sobre isso, em que pede o debate sobre o arcabouço fiscal. Por exemplo, bom, nós sabemos que o Lula mantém os R$600 da Bolsa Família, né? E aumentando 150 por criança. Outra coisa, mais 50 para cima até 16 anos. Mais 50 para quem está acima de 16 anos. A outra coisa importantíssima, pessoal, o reforço e a volta ao PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimento. Que programa é esse? E com muito dinheiro, Paulinho Teixeira, nosso companheiro ministro, tem muito que falar ao nosso povo, tem muito que apresentar. Esse programa vai garantir que as escolas, que os municípios voltem a garantir um mínimo de 30% da merenda escolar oriunda da agricultura familiar, entre outros projetos. O pacote é grande nesse sentido.
Também, lembre-se, estamos tendo o retorno do programa Mais Médicos. Já iniciaram-se as contratações e aqueles médicos que atendiam o nosso povo pobre voltarão, se Deus quiser, e não é só isso. O governo está autorizando a criar universidades, faculdades de medicina, principalmente nas regiões mais carentes do nosso país. É uma coisa também que está voltando. O governo já concluiu mais de 5 mil casas que estavam paralisadas e vai contratar 2 milhões de moradias até 2026. A gente sabe que mesmo sendo 2 milhões de moradias, não se resolve, mas 2 milhões de moradias é muito importante. Não é? É muito importante. A outra coisa é o Lula ter assinado o decreto que regulamenta o financiamento cultural do país e estabelece novas regras que facilitam o acesso à Lei Paulo Gustavo e à Lei Aldir Blanc. É bom que vocês fiquem atentos, porque pode ter por aí a gente possa dar um salto de qualidade. A outra coisa, pessoal, enquanto hoje o Bolsonaro está sendo denunciado que ele desviou, isto é, ele arrombou, está saindo na televisão hoje, a Caixa Econômica Federal, 10 bilhões de reais, por causa de interesse eleitoreiro, que é um crime, viu? Talvez isso dê a ele a inelegibilidade. O Lula conseguiu, olha só, nesse pouco tempo, o Lula conseguiu aumentar as reservas nacionais em 15 bilhões de reais. Olha que coisa fantástica nesse pouco tempo de governo Lula. A outra coisa, reajuste de mais de 40% para as bolsas de pesquisa, que eles tinham abandonado, não tinha nada. CAPES está sendo muito bem beneficiado. A outra coisa, pessoal, deixa eu ver aqui mais ainda. Olha aqui, a liberação de 2,44 bilhões de reais para universidades públicas e institutos federais. Nesses 6 anos, eles diminuíram o orçamento, faculdades lutando, tirando de tudo, e agora esse benefício. E no dia 2, muita gente não está sabendo, mas eu posso falar para vocês, dia 2 o Lula estará no ABC. Ele vai na Universidade Federal do ABC para anunciar mais novos investimentos para a educação. Vocês acham que é o presidente Lula, por causa do arcabouço fiscal, que vai deixar de apoiar a educação? E mais ainda, está se discutindo neste momento o ensino médio, para não ter essa filosofia armamentista, mecânica, fora da humanidade e das relações afetivas tão importantes para a educação. Mais ainda, o Bolsonaro reduziu o salário mínimo. Lembra disso? O Lula, só neste ano, deu 2 aumentos reais de salário mínimo acima da inflação. Foram poucos, mas para quem só tinha o salário reduzido, significa que nós teremos um passo grande a dar. Eu fui o relator daquele projeto que recuperou o salário mínimo diante do PIB. Esse projeto vai voltar. Eu vou lutar para ser relator de novo, para me lembrar que aquilo fez com que o salário mínimo crescesse 74%. É pouco? É, mas melhor do que reduzir, né? Que mais? O que eu posso falar mais ainda? Bom, nessa questão, acabou com a paridade, né? E acabando com essa paridade, parece mentira, mas é verdade, o nosso governo está garantindo que o gás de cozinha, a gasolina, o óleo diesel é mais barato. Inclusive, os postos de gasolina que não estão baixando os preços serão penalizados. Está sendo montado um esquema para que eles baixem proporcionalmente o preço. Porque se ele não baixa o preço, ele está colocando no lucro dele. Ele já tira lucro e continua tendo. Gente, quem é que imaginava isso? Até o Bolsonaro ficou com raiva de Paulo Guedes, viu? Se Paulo Guedes falou que não podia baixar,
e Lula está baixando, né? E a outra coisa é esse acordo para a Amazônia com vários países e mais um acordo de 5 bilhões, de 50 bilhões com a China e 12 bilhões só numa viagem que ele fez agora para a China e para os Emirados Árabes. Eu estou dizendo isso, pessoal, a lista é grande. Eu estou dizendo isso para dizer, pessoal, que este debate, querida professora Marilândia, foi importante ter feito, mas nós não podíamos ajudar a destruir um projeto de governabilidade. É bom a gente sempre imaginar que o Lula é a nossa maior referência. Foi ele quem foi preso, foi ele quem criou o novo sindicalismo, foi ele que enfrentou esse povo todo, foi ele quem nos deixa carregados de esperança. E por isso a gente não pode vacilar no apoio ao nosso governo. Temos divergências internas? Temos, mas não podemos abrir mão de que o Brasil precisa ir para frente e não vamos atrapalhar o governo nessa perspectiva, ainda mais nós da bancada do governo. Eu entendo a luta, eu entendo a dificuldade, mas é preciso que a gente aposte neste futuro. Essa, pelo menos, é a minha opinião e respeito quem pensa diferente. Mas eu não posso, pessoal, em sã consciência, agir, desculpa a expressão, demagogicamente. Porque tem um grupo, aí eu saio fora, né? Por causa daquele grupo. Não, você tem que pensar no grupo chamado Brasil, na classe trabalhadora, no nosso povo como um todo. Daí essa perspectiva aqui colocada. Quero, portanto, pessoal, agradecer a atenção de vocês por este diálogo que vocês me permitem, no bar, ouvir com atenção, que coisa maravilhosa. E quero, depois dessa pequena fala com vocês, me colocar inteiramente à disposição. Eu quero que o Butantan, quero que o nosso diretório aqui saiba que eu não sou um deputado que quer aparecer aqui somente na época da campanha. Aliás, eu prefiro aparecer sem campanha do que vir na campanha. Se bem que se a gente aparece na campanha, pode vir na campanha que ninguém vai reclamar, né? Um abraço, um axé e vamos pra frente. Bom, queria aproveitar aqui agora à noite, primeiro, para agradecer um companheiro, que eu acho que ele veio aqui trazer uma contribuição para nós, que é o companheiro dos livros ali, que eu anotei, ele é da... Suzano. Como? Ele é de Suzano. Ele é de Suzano, ele pertence a CODEM, né? É o Cosme. É o Cosme. E ele também trabalha com os livros, né? Essa edição de livros, principalmente na linha de poemas afros, né? Júlio, permite só o microfone mais uma vez? Sim. Pessoal, estou interrompendo porque eu cometi uma falha. Eu disse para o meu amigo Cosme, vou avisar, Cosme, que você está vendendo um livro. Então, se cada um de vocês comprar um livro, vocês ajudarão a entidade que ele faz parte. Ele representa um livro apenas. Mas venda mais barato, hein, Cosme? Eu achei muito caro aquele livrinho ali, viu? Segundo lugar, o Cosme é um militante. É um companheiro da nossa do nosso maior carinho, do nosso maior amor. E eu queria apresentar a vocês dois companheiros, levantei os companheiros, o companheiro Banhara que é o nosso coordenador do nosso coletivo, do nosso mandato. Banhara é sindicalista do Sindicato dos Químicos, fundador da CUT, trabalha comigo. E o Adriano, também meu companheiro de trabalho. Adriano é acadêmico do direito. Agora, se vocês verificar, assim, puxa vida, esse Banhara é muito branco, e é mesmo, porque ele faz parte da cota. A maioria do meu mandato é de negros e negras. Uma metade homem, metade mulher e uns 60% negros e uns 40% brancos. É a cota. Aí. E aí o Adriano, fiquei bem, Adriano vai passar com um cartãozinho para preencher de quem não tem o meu contato, que eu não tenho o contato de vocês. Vai pegar alguns pequenos dados
Eu vou anotar, depois eu escrevo, e anotem o meu celular, melhor do que eu escrever depois, anotem o meu celular, para vocês conversarem comigo a hora que vocês quiserem, aqui, em Brasília, em qualquer lugar, sabendo que nossos lideranças estão aqui na mesa com nossas referências. Então quem tem papel e caneta, anote aí, por favor, meu telefone celular. E eu duvido que outros deputados entreguem o telefone celular. Mas está aqui, ó. Às vezes eu não consigo atender na hora que eu estou em reunião como agora, já ligaram as 5 pessoas, depois eu ligo de volta. É 985 84 1390. O código é 11 985 84 1390. E quem não tem o meu contato, com quem eu não me comunico, preencha esse cartãozinho que a Adriana vai passar na sala, para eu pegar de volta, a gente se fortalecer cada vez mais. Repetir? 985 84 1390. Tá bem? E para quem tem uma boa memória, o 1390 foi justamente o número que alguns de vocês digitaram na urna. Bom, também quero passar 2 informes importantes. Estão abertas do dia 22/5 até o dia 7/6 as inscrições para o projeto Nova Primavera do Partido dos Trabalhadores. Só explicando melhor. O Nova Primavera começou em 2021 e foi um projeto que foi desenvolvido em todo o país, e a ideia era articular, organizar a militância petista e prepará-la para a eleição. Foram feitos os seminários, as reuniões dos primeiros, e o resultado disso é que surgiram mais de 5.000 comitês populares de luta pelo país todo. E além da inscrição ser de 22/5 a 7/6, no dia 2 de junho agora, haverá sexta-feira que vem, na quadra dos bancários, uma primeira reunião dos comitês populares de luta, e quem estará na mesa dirigindo os trabalhos e falando para todo mundo sobre a conjuntura brasileira e as próximas eleições do ano que vem, que serão para prefeito, vereadores e 2 senadores, né? O deputado federal Padilha, o nosso ministro das Relações Institucionais. Tá bom? Quero também dizer que eu tenho uma grande satisfação de dizer que a nossa audiência aqui já superou a meta que eu tinha estabelecido, que era de 40 pessoas. Tá? Nós já estamos com 49 pessoas o que passaram que estão aqui nesse momento. Beleza? Agora nós vamos passar para nossa companheira, a professora Marilândia Frazão. A professora Marilândia, que além de ser especialista na questão etno-racial, é psicopedagoga, esteve trabalhando nas gestões tanto do Emílio e do Lapas em Osasco, pela implementação das políticas etno-raciais e principalmente da Lei 11.639. E também esteve na gestão Haddad, tocando as questões ligadas às questões etno-raciais e antirracistas, tá bom? Então agora eu vou passar para a professora Marilândia, e agora, em se tratando de nós falar da questão do negro, nós temos alguém aqui que tem uma ampla experiência e que vem de uma longa trajetória. Vamos lá, Marilândia. Bom, boa noite. Boa noite, companheira. Boa noite a todas. Estamos aqui em maioria, nós mulheres, né? Todas, todos e todes. Bom, o Vicentinho fez aqui um panorama que realmente não precisa acrescentar mais nada, né? Eu vou entrar na minha área. A minha área é a seguinte: eu sou sindicalista, sou ativista do movimento negro, sou professora, estou na luta da revogação do ensino médio, estou na luta para não deixar o Fundeb se afundar, porque eu acho que a educação, a importância da educação é a educação básica. Sem a educação básica, não
chega a lugar nenhum. E por que eu digo isso? A população negra muitas vezes não chega ao ensino médio. Não chega. Então nós temos que valorizar o início da educação, que são as séries iniciais. A educação infantil, por exemplo, as nossas SEI, né, que é a educação infantil, é o primeiro local que uma mãe trabalhadora entrega o seu filho para essa professora. É o primeiro lugar que a mãe entrega essa criança para ficar o dia todo nesse lugar. Então, esse lugar tem que ser valorizado. Esse profissional é o primeiro. E muitas vezes a gente pula essa etapa. A gente pula a etapa da educação infantil. A gente não valoriza. A gente não valoriza o ensino básico. Aí a gente vai para a universidade. Aí para chegar na universidade, a negrada não chega. Não chega porque ela teve que sair para trabalhar, para ajudar a família. Ou então, exatamente. Então nós temos que preservar essa questão que eu acho que é fundamental. Mas a minha fala hoje aqui é também o que está acontecendo no Brasil inteiro e é uma pauta que tem que ser prioridade no governo Lula, que é um governo que foi eleito para atender a classe trabalhadora, as nossas periferias e as nossas desigualdades. Por exemplo, há 4 minutos morre um jovem negro no Brasil. E aí? O que a gente faz com isso? Nós temos que mexer nessa ferida. Não acha? Nós temos que recuperar isso, porque o nosso governo, ele veio para isso, para nos ajudar a gente romper essas questões que nos assolam e que não nos deixam viver. Muito bem, violência nas escolas. As nossas crianças estão sendo violentadas dentro das escolas porque são crianças negras. Nós temos que olhar para isso. Eu acho que essa é uma pauta que nós temos que levar para o nosso presidente, para que o nosso Ministério da Educação perceba como é importante esta pauta. Outra pauta que é importante. Não pode ser seletiva, tem que ser uma pauta do Estado. É uma pauta do Estado. Outra coisa que é importante, nós estamos comemorando 20 anos da Lei 10.639, uma lei federal, que, como disse o meu companheiro Vicentinho, a lei da questão religiosa foi a primeira que o Lula assinou. Lá no primeiro mandato do Lula, foi a primeira lei que ele assinou, foi a Lei 10.639 de 2003, no primeiro mandato do nosso querido presidente Lula. Nós estamos fazendo 20 anos e a lei não está sendo implementada nas nossas redes de educação. Então nós temos que movimentar esse tabuleiro. Esse tabuleiro são 20 anos. 20 anos não é 20 dias. E não é 20 meses. São 20 anos que a lei 10.639, isso aí é uma lei federal. É uma lei federal. Uma lei federal. E não é uma lei de governo. É uma lei de Estado. Então, portanto, independente de governo que nós movimentamos ser nosso, porque ele percebe que a população merece ser atendida, os nossos governos movimentaram. Eu estava no governo da Marta, a gente movimentou isso, no governo do Haddad, no governo do Emílio. Portanto, e no governo da Irondina, que ainda não tinha lei, mas ela tinha um grupo de professores negros que tratavam da questão da história do negro e se organizaram num grupo de professores de diversas regiões da cidade de São Paulo. Aí veio o governo da Marta, aí sim, essa lei, ela foi promulgada em 9 de janeiro de 2003. E o Lula assume o governo no dia 1º de janeiro de 2003. Então é uma lei que não é uma lei de partido, é uma lei de Estado. Então ela tem que ser movimentada. Perdemos o espaço dela com esse governo genocida,
que ficou 4 anos, que enterrou todos os nossos avanços. Então agora está na hora da gente revigorar novamente aquilo que atende a nossa população e a nossa educação. É uma lei importantíssima, eu vou dizer por quê. A lei, o que a lei trata? A história da África, a história da cultura do negro no Brasil, que muita gente desconhece, e muita gente desconhece o continente africano e a contribuição que o continente africano trouxe para este país. As pessoas nem sabem. Por exemplo, se a gente pegar a língua portuguesa, o que tem de palavras africanas dentro da língua portuguesa, a gente vai dizer, nossa, é uma contribuição. E por que essa contribuição é importante? Porque o Brasil foi um país que mais trouxe, que mais sequestrou negros no continente africano e trouxe para cá. Então, esse país tem que saber essa história. Os negros construíram esse país, ajudaram a construir esse país. E quando lá, no 13 de maio, o que aconteceu? Largaram a negrada na rua, sem lenço e sem documento, como diz a música do Caetano Veloso. Sem lenço e sem documento. E aí a história foi sendo perdida, porque o currículo brasileiro, ele é eurocêntrico. Nós temos que combater esse currículo eurocêntrico que não trata nem da questão do negro, nem da questão indígena, que nós temos a lei 11.645 de 2008, que também não é tratado dentro da educação brasileira. E a gente sabe que a nossa população indígena está sendo exterminada. E aí a gente nem conhece a história e nem a cultura indígena. Então, minha gente, a importância da gente revigorar. Nós estamos com um governo que é nosso e que assinou essa lei. Temos um ministro da Fazenda, é uma pena que ele não foi para a educação, mas é o que mais trabalhou essa lei aqui na cidade de São Paulo, foi o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eu trabalhei com ele, e a meta que trabalhava a lei 10.639 e a 11.645, ela foi 137% implantada. Nós tivemos uma formação de 4 anos na rede municipal, com mestres e doutores na questão étnico-racial. E além do mais, colocamos na rede particular e na rede municipal a história da África em 2 volumes. Todas as escolas da cidade de São Paulo receberam 2 volumes da história da África. Tá? Então, esta é a minha pauta. Eu acho que as outras pautas, tem muita gente defendendo a questão do trabalhador, a questão da mulher, a questão do Minha Casa Minha Vida, do SUS, né? Uma política extremamente grandiosa, que tem uma população imensa, né? Agora com a pandemia a gente defendeu demais o SUS, a importância que o SUS tem, porque se a gente não tivesse o SUS, com certeza morreria muito mais do que morreram. Só que é a minha área, é a minha profissão. E a lei 10.000 não é uma lei para os negros, é uma lei da sociedade brasileira. Ela precisa saber a contribuição dos negros e a nossa cultura e a nossa civilização. Porque, por exemplo, quando uma criança é aviltada porque ela ser negra dentro de uma escola, por que acontece isso? Porque as crianças não sabem que aquela criança, ela tem uma identidade, ela tem uma cultura civilizatória que faz com que ela possa ter o direito de estar ali na escola e o direito de ser uma criança negra com toda a sua história que faz ela se manter em pé nessa escola. Então, eu estou muito preocupada porque, na realidade, o que está acontecendo dentro das nossas escolas...
Exatamente. E a educação, por mais que outros segmentos, eu vou dizer aqui, tem importância, mas a educação é a espinha dorsal de um país. Um país que não educa as suas crianças e os seus jovens, com certeza ela não desenvolve. Ela não desenvolve. Então, nós temos que ter um olhar extremamente importante para essa meta. E eu estou dizendo isso há muito tempo para o Júlio e há muito tempo que eu venho falando. Só que, infelizmente, nós trabalhamos num país racista que mantém isso na sua mão. E para desconstruir esse racismo, nós temos que descolonizar mentes, porque mesmo pessoas do campo da esquerda não conseguem entender por que essa lei não tem a importância que outras leis tiveram. E a importância dessa lei, vou dizer aqui para a Cota Branca, ela modificou a lei de diretrizes e bases da educação. Meu Deus do céu! A lei de diretrizes e bases é a lei que comanda a educação brasileira. E por que a gente não consegue ler o artigo 26 da lei de diretrizes e bases que fala da lei 10.639? Eu não consigo entender isso. E por que tem essa dificuldade do nosso povo entender? E tem um livro de uma educadora, que ela é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela foi ministra da Igualdade Racial, que é a Nilma. O livro dela é o seguinte: vamos descolonizar mentes para poder descolonizar o currículo. Porque o currículo é poder. Qual é as matérias que tem força dentro do currículo? Matemática e língua portuguesa. Agora, com a reforma do ensino médio, qual é as matérias que vão sair? Que vão ter um mínimo: história, geografia, sociologia e filosofia, aonde o jovem se identifica enquanto ser humano, com o direito, com os direitos. Aí essas matérias vão o quê? Desaparecer. E o que vai aparecer? Itinerários, que não tem nem quem controle esses itinerários, porque as escolas não têm um cabedal para esse ensino médio. Não tem estrutura para o ensino médio normal. Imagina esse ensino médio que os bolsonaristas querem descer goela abaixo. Por isso que nós, sindicalistas, por isso que a CNTE está lutando, e o presidente Lula já teve uma reunião com a CNTE, e ele parou, porque já tinha alguns estados que já implementou, inclusive aqui em São Paulo, com esse fascista, que ele disse o seguinte: São Paulo não vai obedecer o MEC. Falou isso. Então, minha gente, imagina agora com esse que nem de São Paulo é, né? Ganha o nosso governo e já mantém esse ensino médio. Então, eu paro por aqui. A minha luta é incessante. Eu luto pela questão racial desde os meus 10 anos de idade. Eu sou do estado mais racista da federação. Eu sou do Rio Grande do Sul, um estado extremamente europeu, mas aprendi com meu pai, que era sindicalista, era ferroviário, e ele dizia: estudem para poder sentar e não ter que botar o pé e derrubar a porta. Vocês vão ter que sentar e fazer essa discussão. E com a lei 10.639, eu sou uma das responsáveis pelo plano da execução da lei. Quando a lei foi aprovada, o SECADI, que é a secretaria que cuida dessa pasta, que cuida da questão do negro, do indígena,
LGBT e de gênero, foi o responsável, junto com o Conselho Nacional de Educação, que lá estava uma professora negra, ativista do movimento negro, a professora Beatriz Petronia, que é do Rio Grande do Sul também. Ela era do Conselho do MEC. Nós viajamos pelo Brasil inteiro. O Brasil é dividido em 5. Para o plano ser mais acessível, o MEC e o CECADI dividiu em 6, porque o Nordeste é muito grande. Então nós viajamos. Naquela época, eu era presidente do Fórum de Diversidade Étnico-Racial aqui do estado de São Paulo. A gente viajou para conversar com os professores e com o movimento negro o que nós tínhamos que colocar neste plano para que fosse desenvolvido pelo professor das séries iniciais até a universidade. Então vejam só, minha gente, é a única lei brasileira que tem um plano para que a lei seja executada. Se vocês entrarem na página do MEC, ela tem por impressa, mas também lá na página do MEC está lá. Plano Nacional para implementar o COVES, ele sempre traz. Os livros hoje ele não trouxe. É Plano Nacional de Implementação da História da África e da cultura brasileira. Olha lá, entendeu? Então é a única lei brasileira que o professor não pode dizer que ele não tem como implantar. Está ali no plano. Desde o 0 ano, que é a SEI, até as universidades. Então, minha gente, eu às vezes digo que a minha filha aqui é professora, ela é formadora, eu já fui na região que ela trabalha para fazer uma formação que tinha mais de 300 professores, ela trabalha com isso. Agora tem aquele ditado, a fruta não cai longe do pé, né? Então ela está trabalhando incessantemente para que os professores entendam como é importante saber essa cultura que faz parte da sociedade brasileira. Não é um tema que é meu porque sou uma negra mulher ou ela porque é uma negra mulher. Não, é da sociedade como um todo. É uma política de Estado. De Estado. Por isso que a gente pode movimentar. E aqui eu digo, para encerrar, eu fui no outro dia, uma vereadora, que nós temos poucas mulheres no Partido dos Trabalhadores, temos uma única mulher. Saiu uma e só entrou uma. Para ver como a gente precisa também forçar que precisamos de mais de representação de mulheres. Não temos representação de mulheres, não temos representação de negros, enfim. Mas eu acho que um dia a gente chega lá. A Luna Zaratini assumiu seu mandato, me chamou para uma reunião, porque ela acompanha a minha luta no governo da Nata, no governo do Haddad, no governo do Emílio. Ela me chamou para uma reunião. E aí eu fiz uma proposta para ela, ela disse, eu queria que você me ajudasse nessa pauta que você defende. Porque ela foi numa reunião, porque eu sou do setorial de educação do Partido dos Trabalhadores. Ela foi numa reunião e ela, quando eu fiz a minha fala, ela disse, olha, eu quero conversar com você. Aí eu propus para ela, para a gente fazer uma audiência pública dos 20 anos da Lei 10.669, para a gente poder trazer o MEC, né, que é o responsável, né, a CEPIR, e a gente fazer uma discussão, por que a gente, com 20 anos, ainda a gente está nessa luta incansável, né, que tem muitos professores que acabam até adoecendo, que ficam lutando sozinhos dentro das escolas, e não é uma luta individual, é uma luta de Estado, é uma luta coletiva, é um modelo de educação que a gente está perdendo de não implementar. E aí a gente conversou, ela aceitou a proposta e nós estamos fazendo o planejamento para que aconteça essa audiência pública que a gente quer chamar a sociedade como um todo e os professores, porque não adianta a gente falar só para quem está
está em volta de você. A gente tem que começar a adentrar dentro das escolas, a falar com os supervisores de ensino. Enfim, eu acho que é uma coisa que merece ser mais aviltado, a alcançar mais as nossas comunidades. Porque às vezes os resultados estão lá. Porque na realidade, eu lembro que uma vez eu falei que quem pauta o governo não é o governo. Quem pauta o governo é os movimentos sociais. Porque nós é que sabemos o que nós precisamos. Né? Então isso, nosso presidente, graças a Deus, ele tem isso muito escurecido na sua mente. Quando ele, a semana retrasada, ele impulsou um conselho gestor, de economista, de donos de banco, de empresa, e quando ele fez a fala dele, e eu sou muito reflexiva, eu tenho todos os discursos do Lula, depois que ele fala, eu começo a avaliar, porque eu faço a interpretação. E ele fez uma fala muito digna, e ele falou o seguinte: esse conselho não é para fazer diagnóstico. O que ele quis dizer com isso? Não é um conselho de teóricos, de trazer as teorias que estudaram. Não, são ações, são políticas públicas afirmativas que a população precisa. Independente de ser negro, indígena, mulher, LGBTQIA+, professor, trabalhador e etc. Então, o diagnóstico já foi feito. Ele foi eleito porque ele teve um programa. Aí vamos para lá para fazer diagnóstico, 4 anos, passa um estalar de dedos. Então, minha gente, eu quero agradecer o Butantan. O Vicentinho já fez o agradecimento dele, eu vou fazer o meu agradecimento. Aqui no Butantan, eu tenho um grupo que se fortaleceu da minha candidatura, quando eu fui candidata à vereança. Teve um grupo aqui que se manteve, que está na frente. A minha querida Cris, que é incansável batalhadora aqui no Butantan, o Júlio, a Vanessa, abraçaram a minha candidatura aqui, que foi uma coisa, né, Júlio? Espetacular o que essas pessoas fizeram aqui. Pena que não vieram todos. Mas aí o grupo ficou tão preso, tão lógico, que ele se mantém. Então aí o Júlio levou o grupo para dentro do diretório, né? O diretório tem um grupo da questão racial, e tem esse grupo que está fora, que a gente também faz a política afirmativa. Então, e aí, com o nosso Vicentinho candidato, aí trouxemos, o grupo apoiou o Vicentinho, então é um grupo que existe. É um grupo que existe, é um grupo forte, a gente está sempre fazendo reuniões, eu venho nas reuniões, e olha que eu não moro no Butantan, mas todas as reuniões eu venho, né, Júlio? A Cris está aí de testemunho. Então, minha gente, eu quero agradecer ao Butantan, acho o bairro bom, o Júlio queria até que eu viesse morar aqui, a Cris também, estou até procurando casa para mim aqui, mas eu adoro esse povo aqui do Butantan, gente, adoro sim, adoro, fui muito bem recebida, o Vicentinho também foi muito bem recebido, e nós estamos de peito aberto para nos organizarmos, para a gente poder caminhar, e essa caminhada ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos de mãos e de mãos dadas. E os nossos passos não é de agora, nossos passos vêm de longe. Muito obrigada. Bom, turma, é o seguinte, a gente costuma fazer reuniões que não cansem as pessoas, ok? Agora nós já temos o primeiro inscrito que pediu para dar uma palavrinha aqui, fazer um depoimento para nós, que é o Wilson, que eu não sabia que ele tinha feito o núcleo da consciência negra da USP. Aí ele quer falar um pouquinho. Nós vamos ser colegas. A USP é feminino, né? Vamos ser colegas. Lembra daquele jornalista que agora está na Bahia, O Júlio. ele era do fundador. Olá, boa noite. Você vai morar Eu tive a oportunidade de fazer parte do núcleo da consciência negra
que existia na USP. E foi um período muito bom para mim, muito importante. Quem puder colaborar aí com o silêncio aí, está. E o que acontece? Foi um momento que chega assim, apareceu para mim na hora certa. Eu não tinha condições de fazer um vestibulinho, estava com meus estudos atrasados, mas nunca desisti. E nessa época eu consegui uma vaga lá na Consciência Livre, que era no espaço da Escola Politécnica. Um barracão lá perto da era a antiga veterinária, que agora é a ECA, né? E só professores bons, só fizeram um grupo muito forte de professores. E os alunos que tiveram a oportunidade de estudar lá, fizeram ótimas faculdades. Eu tenho uma amiga minha que hoje ela é empresária. E ela fez um cursinho, era um cursinho puxado demais, era de segunda a sábado. De segunda a sexta era das 7 às 10h45 da noite. No sábado era das 7h30 da manhã às 5 da tarde. Então a pessoa tem que estar com vontade mesmo de vencer na vida. E eu fui um deles. Graças a Deus hoje eu sou funcionário da USP, tá? Que já há 32 anos. Esse cursinho, quando eu vi sendo, eu fui acho que, sei lá, acho que foi em 2000 mesmo, Adriano, 98, eu fui da terceira turma. Eu fiquei muito agradecido, fiquei muito privilegiado, me senti privilegiado de estudar lá, porque, por incrível que pareça, esse curso era um curso tão forte que os bancos estavam querendo aproveitar essa oportunidade, essa chance, essa oportunidade que não era para todos, eram pessoas de boa. E o que aconteceu? Esse cursinho não deu seguimento, infelizmente, né? Era um cursinho que eu imaginei que ia ampliar para a cidade inteira, para o Brasil inteiro. E infelizmente perdemos o espaço de lá, com o tempo, tudo ficou mais encarecido também, né? As apostilas são muito boas, do lado tinha o pessoal tinha a chance de fazer, xerocar as apostilas, né? E foi isso. Eu hoje fico muito agradecido por a oportunidade que eu tive e infelizmente esse núcleo não só tem no São Bernardo, que eu fiquei sabendo hoje, você falou? Você ainda tem na USP, mas agora tem outros cursinhos. Eu tive mais. Mas eu fiquei muito agradecido e quem puder, sei lá, tiver com vontade ainda de vencer, de estudar, maravilhoso. Entendeu? Demais. E eu agradeço aí a oportunidade de me apresentar aqui e dar parabéns a vocês pelo trabalho de vocês. As pessoas não sabem o quanto isso é importante aqui para nós brasileiros. Bom, agora nós vamos chamar aqui para dar uma palavrinha também a Marina. Então, Marina, vai errar a Marina. Depois da Marina, vamos chamar o Lucas Labão, que é representante do deputado Marculino, que a gente também fez a campanha aqui no bairro, com dobradinha. Mas antes de passar para ela também, eu queria fazer um outro registro, que deveria ter sido feito no começo. Agradecer ao Fábio, que está fazendo a transmissão para nós,
O Fábio, junto com a Cláudia, eu também e outros, são do núcleo setorial de comunicação do partido. Eu tomei essa iniciativa porque eu acho, Fábio, que esse tipo de coisa deve se repetir com os outros setoriais, né? Ou seja, o setorial de comunicação ele tem que, né, estar sempre, além da sua própria agenda, que é importante, também incorporar a agenda dos segmentos do partido, ok? E aí vamos passar para a Marina agora. Vamos lá, Marina. Oi, gente, boa noite. Bom, como a pauta é essa daqui, né, mega super relevante para o nosso país, então eu acho que assim, como ela já falou tudo, não precisa falar mais nada, mas eu sempre penso que não podemos ter uma indignação seletiva. A questão do negro ela é muito importante para a nossa história, do nosso país. O negro vai ao mercado, às vezes ele é abordado de uma maneira pejorativa, simplesmente por ser negro. Temos poucos negros como professores nas universidades, como líderes, tanto os homens como as mulheres, como violência das mulheres. Sabemos que o índice maior são das mulheres negras. Isso é muito triste, eu acho, porque é um percentual que tem que mudar, né? E aquela pauta que ela trouxe de sermos desconhecidos da nossa própria história, eu acho mega importante, porque a gente não se reconhece, não sabe a nossa própria história, e como a gente vai poder fazer alguma mudança se não temos nenhum prévio conhecimento daquilo que somos, né? Então, não há uma mudança se não há um conhecimento. Então, acredito que a educação é o ponto de partida que pode salvar e transformar. Sou totalmente freiriana, pedagogia do amor, pedagogia da educação. Então, vamos nos conscientizar mais, principalmente pelas nossas crianças, que são, né, o futuro do nosso país, né? Elas estão aí e ainda isso tudo acontecendo, e a gente simplesmente não pode fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo, quando na verdade tudo isso acontece. As mulheres negras sofrem, os negros sofrem, e eu acho que a gente tem que ter essa conscientização e mudar tudo isso, porque só nós podemos fazer toda essa mudança. É isso. Então, vamos lá, Lucas. Depois do Lucas, eu quero convidar o Fábio, que está aqui transmitindo, que ele também ajudou lá no começo, e sempre que ele pode, ele está aqui ajudando, né? Às vezes ele está ocupado com outras coisas, mas está sempre junto com a gente aqui. É do diretório, é ele, que é o elo com os outros momentos do passado do diretório, que está sempre presente nas lutas. Vamos lá, Lucas. Boa noite, gente. Prazer, Lucas Bezerra, tá? Para os mais próximos. Eu moro em São Domingos, agradeço o Júlio pelo convite, tá? Conheço o Vicente há algum tempinho só. Seu filho joga basquete pela carta, né? Estou representando aqui também o sindicato dos bancários, tá, gente? A gente faz um auxílio aqui na região, entregando marmita, tá? Pela solidariedade e luta da Zona Oeste, tá? Então, as comunidades, Paredão, Sapé, São Remo, a gente auxilia com a entrega de marmitas, e agradecer, na verdade, pelo Júlio, pelo convite. Ele está representando aqui também, acompanhando pelo Estado, tá bom? Muito bem, abraço, Luiz Prado. Muito legal o papo. Bom, agora vamos passar para o Fábio aqui. Bem, boa noite. Mais uma vez, assim, o privilégio do nosso diretório, ter o companheiro corredor Santinho aqui, a Marilândia e todos vocês aqui. Primeiro, assim, dar os parabéns, na verdade, para o nosso núcleo setorial de combate ao racismo, né? A gente tem um trabalho muito grande a ser feito por esse núcleo setorial. Convido todos vocês, pretos, pretas, brancos, brancas, a ajudar esse setorial a ser cada vez mais forte. A gente tem muita coisa para ser discutida, debatida, compreendida, né? A história, a importância do papel do negro e da negra na sociedade brasileira, ela ainda não foi contada devidamente, né? A gente tem muitos negros e negras que foram de uma importância fundamental para botar esse país de pé, né? Na verdade, esse país é um país que se coloca de pé pela força de trabalho do negro e da negra, né? E depois a sua tradição cultural vai imprimir o que hoje a gente tem como cultura
brasileira, ela é fundamentalmente uma cultura negra, né, também indígena, europeia, mas assim, o negro ele tem um papel fundamental e a gente, quando a gente entra nessa pauta do combate ao racismo, a gente percebe, inclusive nós que somos negros, quão nos foi roubado essa história, né, e quanto a gente precisa ser alfabetizado na nossa própria história, né, a gente vai aprendendo isso quando a gente vai vendo, por exemplo, toda essa trajetória que o governo Lula teve com o Haddad, né, de produzir materiais onde a gente descobre cada vez mais poetas, cronistas, jornalistas, engenheiros, cientistas, negros, né, que não estão nos livros de história que nos ensinaram no colégio. O que cabe a nós, na nossa militância, na nossa, mostrar os negros do passado, os negros do presente e os negros do futuro que vão criar o Brasil que a gente precisa. Parabéns, Júlio. Obrigado, Mariana. Obrigado, Silvio. Bom, agora nós não temos ninguém que queira falar, que se manifestou. Mas eu quero registrar aqui que até o presente momento a nossa meta para o evento aqui foi superada. A gente tinha pensado em 40 pessoas, porque a gente sabe fazer coisas assim na segunda-feira, né, depois do rescaldo do fim de semana, e na semana em que as pessoas começam as atividades até sexta-feira não é muito fácil. Por isso que eu não fiquei muito preocupado, e não tem muita gente, mas nós já passou por aqui, já ficou, já passou 54 pessoas. Então, estou absolutamente satisfeito e eu vou pedir então para o Vicentinho fazer uma fala de encerramento, tá? E aí depois a gente faz para a Marilândia e aí a gente termina o evento, mas antes disso eu tenho alguns outros informes para passar e aí a gente conclui tudo, ok? Olha, pessoal, eu quero só dizer obrigado, agradecer a cada um de vocês, agradecer especialmente a esta professora que me deu uma aula. Nós precisamos sair por aí, né, companheira, falando com o nosso povo juntos. Você é uma fantástica guerreira e eu quero até te fazer um convite. No dia da Assembleia do Conselho do nosso mandato, que vai acontecer em outubro, nós sempre temos uma palestra magna, você sabe disso. Você está convidada para falar sobre a educação para o nosso povo nesse dia. Tá bem? Vai falar para o Estado inteiro. Queria agradecer a você, Júlio, por nos acolher, a sua energia, esse seu carinho, e a vocês pela paciência. Paciência que chega a ser revolucionária. Tanta gente não tem paciência, às vezes fica assistindo Big Brother Brasil, fica vendo outras coisas, e aqui a gente está trocando ideias. Eu não vou dizer adeus, vou dizer um até logo, porque eu quero, se eu passar neste projeto de doutorado, vou ficar vizinho de vocês, não é? Porque vai ser aqui na USP. Mas eu quero um dia vir aqui não para falar, mas sobretudo para ouvir e conhecer. Quero andar nas comunidades aqui com vocês. Próxima vez será assim. Pode ser? Pode. Um abraço. Até breve. Bom, agora eu posso falar sentada, né? Bom, gente, eu também quero agradecer, gratidão pela presença das pessoas, pela pauta que o Júlio trouxe, acho que é uma pauta importante, pela visita do nosso companheiro Vicentinho, que veio aqui agradecer, eu acho que é super importante, né, como ele falou, não é vir aqui só em época de eleições, e sim agradecer, porque ninguém faz nada sozinho. Então eu quero só agradecer, quero que contem comigo, o Júlio sabe que ele pode contar comigo aqui, eu venho sempre às reuniões, a Cris está sempre entrando em contato, a Vanessa também. Então, Andressa, eu quase moro aqui, né? Ele me chama e eu venho. Então, acho que é isso, acho que a gente está organizado, né? Eu acho que quando a gente se organiza, a gente consegue alguma coisa, porque não dá para ninguém fazer nada sozinho, né? Não se consegue. Eu acho que esse grupo tem essa importância de fazer essa discussão de um tema que é extremamente importante para a sociedade brasileira,
que é um tema da sociedade, não é, como eu já falei, não é um tema da população negra, é um tema da sociedade, que nós temos que desbravar. Então é isso, muito obrigada e espero vir mais vezes e fico à disposição do Butantã. Obrigada, gente. Eu queria registrar aqui também, que está aqui presente, o Jarvis Pinheiro, que é músico e professor, tá? Está aqui o Jarvis, tá? Também veio aqui nos prestigiar hoje a Sara, né, amiga da Cris, parceira. Tem bastante gente aqui, tem algumas pessoas que eu não sei o nome, mas fica aqui o agradecimento de coração para todos vocês, ok? Agora eu acho que terminou essa fase e agora vamos sentar aqui um pouco ali naquela mesa para a gente conversar aqui, fazer a finalização para o deputado poder ir embora, porque afinal ele mora longe. Eu também quero chamar a atenção para o fato de que esteve aqui presente, nada mais nada menos, que a Eliane Frazão e o seu esposo, e ela é importante porque ela trabalha na mesma diretoria que eu de Osasco, né? E lá ela dá as orientações para as políticas étnico-raciais. Ela é especialista em currículo e é lógico que é especialista em currículo e também, provavelmente, na Lei 10.659, que é a Lei de Ensino de África e da questão afro-brasileira aqui no Brasil. Okay? Então vamos lá, gente. Estamos encerrando aqui a transmissão da atividade do Núcleo Setorial de Combate ao Racismo do Partido dos Trabalhadores do Butantã. Negro brasileiro é bonito. Vamos lá? Partido é dos trabalhadores e das trabalhadoras. Partido é dos trabalhadores